Não sei se você sabe, mas agosto é o mês do nutricionista e o mês do agosto dourado, que é o mês de incentivo à amamentação. Para comemorar tudo isso que está acontecendo esse mês, eu tô trazendo para vocês lives especiais sobre a amamentação. Uma live assim, completíssima, maravilhosa. Aulas pra gente falar sobre a alimentação, um presentão meu pra vocês. E eu vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre o meu momento com a nutrição, o meu caminho dentro da nutrição, a minha relação com a nutrição. Quem me conhece, que é amigo meu, que é meu parente, sabe que eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Era um sonho meu desde o ensino médio. Então, sabe aquela coisa de adolescente ter dificuldade com descobrir a sua carreira? Aqui não teve isso não. Não tive essa dificuldade porque eu sabia que eu queria a área da saúde. E o que? Eu não sabia. E aí eu pensava muito em medicina. Até que me falaram assim: Larissa, pesquisa sobre nutrição. Eu sempre tive contato com nutricionista, porque eu sempre fui acima do peso e sempre precisei procurar nutricionistas para me tratar. E aí me falaram assim, minha mãe me falou: Larissa, vê a grade da nutrição, eu acho que você vai gostar. E aí eu fui ver a grade, né, tudo que se aprende dentro da nutrição. E, gente, eu fiquei apaixonada, eu passei a amar a nutrição, falei, gente, era isso que eu queria pra minha vida. É realmente isso que eu quero aprender e que eu quero trabalhar, que eu vou gostar de trabalhar. E aí foi nisso que eu comecei a minha saga com a faculdade de nutrição. Saí do ensino médio, fui para a faculdade, fiz faculdade particular. Então, eu já fui meio que com a minha nota do Enem lá para faculdade para o curso de nutrição. Eu nem pensei muito, gente. E aí, mesmo nessa época, eu tinha meus problemas com peso. Eu sempre passei por dieta restritiva, sempre tive problemas de comportamento com relação ao peso. E eu nem sabia me tratar, não sabia que eu tinha isso. Porque eu tinha ido em nutricionistas, não dava muito certo, eu abandonava e aí procurava outra. Essa sempre foi a minha saga com relação ao peso. E aí eu comecei a fazer faculdade, adorando. Me deu assim um estalo quando eu comecei a fazer exames e os meus exames começaram a dar errado. Eu nunca tinha tido problema de saúde antes. E aí esses exames vieram com problemas de saúde. Eu falei, gente, mas eu nunca tinha tido problema de saúde na minha vida, porque eu sempre faço e nunca tinha tido problema. Até que me deu uma coisa assim, não, eu preciso, um estalo, porque mesmo fazendo a educação física, o exercício físico, mesmo mantendo uma alimentação legal, que eu pensava que era legal, porque na verdade realmente nunca tive uma alimentação muito desregulada, como eu sempre tive contato com a nutrição, sempre tive uma alimentação bem regulada. Eu falei, eu preciso de ajuda. Fui procurar minha professora linda, maravilhosa, Gláucia, e os estagiários que faziam também, né, faculdade comigo, que eram os estagiários dela. E aí a gente fez um processo de reeducação alimentar. Foi ali que eu realmente comecei a perder peso, comecei a mudar minha relação com a alimentação, comecei a aprender que a alimentação, ela não precisa ser culposa, ela não precisa ser restritiva. A gente foi organizando tudo isso ao longo do tempo que eu fiquei com ela. Até que eu também comecei a fazer estágio. Meu primeiro estágio foi também com essa professora Gláucia. Vou deixar ela marcada aqui porque é também uma homenagem pra ela, porque assim, me ajudou demais com esse start, sabe? Esse start realmente foi maravilhoso, prof. E eu comecei a fazer estágio e nesse estágio eu tive contato com crianças, eu tive contato com educação física, com exercício físico, né, com educadores e pessoas que faziam exercício físico, atletas, e eu passei a gostar mais e mais disso. Também comecei a isso me incentivar a fazer exercício físico mais e mais, porque eu sempre fiz, só que eu fazia num nível bem fraquinho, então eu comecei a aumentar a minha intensidade, fazer coisas diferentes, fazer realmente exercícios físicos que me deixassem felizes e que eu ficasse bem e que me ajudassem no processo de emagrecimento, de perda de peso, de perda de gordura,
principalmente porque esse era o meu foco principal. Eu nunca tive um foco muito assim, só na estética, não. Tem a fase da estética, mas eu já superei essa fase, porque os pensamentos foram modificando e a saúde ficou em primeiro lugar. A minha saúde é o principal. Então, me incentivei muito a fazer o exercício físico, a manter a alimentação. Eu mesma consegui essa força de dentro de mim e de outras pessoas que estavam à minha volta e que me incentivavam. Realmente, eu sei que é difícil. Sei que não é fácil ter essa motivação, mas é uma motivação que você pode ter ajuda de todo mundo e eu tô realmente aqui para te ajudar. Você que é meu paciente sabe disso, eu tô aqui para te ajudar completamente no que for preciso. Mas é também uma questão de motivação interna, de quando você dá aquele start, você precisa dar esse start. E aí você tem as outras pessoas de base nisso, né? Então assim, é muito legal. E aí, meu próximo estágio, eu já tive esse contato, já tive contato com crianças, atletas, exercício físico, a questão da educação nutricional. Então, falar com vocês sobre saúde, falar com vocês sobre alimentação, eu tive isso. Meu segundo estágio foi numa escola, em que eu trabalhei na parte eu estagiei, né, na verdade, na parte de cozinha dentro dessa escola. Eu também fazia educação nutricional com as crianças. Era muito legal. Eu sempre tive contato com criança. Então, eu sempre tive contato com emagrecimento, com a perda de peso. É por isso que eu escolhi essas duas áreas como áreas para trabalhar, como áreas para... Quando eu me formei, falei assim, com o que eu vou trabalhar, né? Porque a gente tem na nutrição vários campos. Vou trabalhar com isso. Eu sempre tive esse contato. Por quê? Tem também o meu terceiro estágio. O meu terceiro estágio foi numa maternidade, em que eu tive contato com as mãezinhas. E fazia amar mais e mais e mais essa área, esse campo. E aprender sobre a amamentação, aprender sobre aleitamento materno, sobre as dificuldades que uma mãe passa naquele momento. Mesmo sendo mãe de segunda viagem, sendo mãe de primeira viagem, então a gente nem fala, né? Nem comenta, porque são tantas informações, tantos questionamentos, tantas dúvidas, tantas pessoas dando pitaco também, né, gente? Vamos combinar aqui, só entre eu e você, que tem muita pessoa para dar pitaco aí na sua relação com seu filho, e aí você tem que ser forte e firme para falar não. Então, eu sei que é muito difícil, é por isso também que eu sou um braço direito das minhas mães. Tô ali com elas para tudo que elas precisarem. Foram nesses 3 estágios e com os meus processos de emagrecimento que eu tive essa relação com a alimentação saudável, com o emagrecimento, com a alimentação não culposa, o equilíbrio alimentar, tudo isso. E aí também eu fiz o curso do Amor em Nutri, vou deixar eles marcados aqui embaixo. Nesse curso me deu um start para a questão comportamental. Eu antes sabia que tinha, mas não sabia como lidar, não sabia muito bem o nome. E aí nesse curso eu aprendi um nome de comportamento ligado à alimentação, ligado à nutrição. É muito, muito essencial quando a gente tem um comportamento saudável. E muitas vezes o problema que eu encontro nos meus pacientes é justamente isso. Esse comportamento não saudável com a alimentação, de se culpar, de se restringir, de ficar sem comer. E aí eu pergunto por quê? Porque eu quero chegar no peso. Mas você tá tendo tantas outras coisas ruins para chegar nesse peso, sabe? Não é tão legal. E muitas vezes o peso ele não reflete nada. O que reflete é a gordura e é a saúde. É você trazer essa parte da saúde, sabe? Você ter um estilo de vida saudável, uma questão de composição corporal que seja compatível com uma saúde corporal, porque a gordura ela muda algumas coisas no nosso corpo, eu já falei sobre isso aqui. Então ter isso bem equilibrado, né, em números de forma saudável. É esse que é o meu foco também. E aí por isso que eu trouxe com esse curso estratégias comportamentais para trabalhar com os meus pacientes, porque ali a gente consegue se conhecer, a gente consegue se transformar, né? A gente consegue até mesmo
conseguir até mesmo achar o controle da alimentação, esse equilíbrio da alimentação e identificar também quais são os fatores que influenciam, traçar metas, traçar tarefas, tudo isso, porque isso é motivação. Também tem as ferramentas de motivação. Eu trago sempre assuntos nutricionais pra gente falar, assuntos da nutrição, porque o meu objetivo é também que vocês saiam com autonomia, que não fiquem sempre dependentes de uma nutricionista sem saber se você pode comer isso, pode comer aquilo. Isso tudo pra mente, a saúde mental é horrível, né? Então, essa é toda a minha trajetória com a nutrição, com a alimentação, desde muito cedo até agora, com os meus pacientes. Espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado aqui um pouquinho disso com vocês. Não sei se vocês sabiam, me conta aqui embaixo quem é meu amigo, quem é parente, quem me conheceu na época da faculdade, quem me conheceu depois, aquele paciente lá do início, paciente de agora. Conta aqui embaixo se você conhecia, se você sabia desse meu lado com a nutrição, se você gostou de eu ter compartilhado isso aqui com vocês, porque eu acho que é muito legal esse contato. E me conta também o seu lado da nutrição. O que você tem de relação com a nutrição? É uma relação de compulsão? É uma relação de restrição? É uma relação saudável? É uma relação de comportamentos legais? Comportamentos ruins? Me conta aqui embaixo. Você também sempre teve que ir no nutricionista? Teve que sempre refazer dieta porque não estava dando certo? Sempre se desmotivava e tudo mais? Me conta aqui embaixo como que foi seu processo com a nutrição, com a alimentação. Beijo, gente!